Olá, este é o trabalho intitulado O papel dos microRNA 511 e microRNA 208 no câncer. Esse trabalho foi desenvolvido pela discente Analia Stephanie Valenzuela Tapia, orientado pela professora doutora Júlia Alejandra Pezucchi, e fez parte do programa de iniciação científica da FUNADESP, vinculado ao programa de pós-graduação em Biotecnologia e Inovação em Saúde do Centro Universitário Anhanguera de São Paulo. Os microRNAs são pequenas moléculas de RNA que desempenham um papel importante na regulação da expressão gênica. Os microRNAs, eles são transcritos a partir do DNA e processados tanto no núcleo quanto no citoplasma para a produção de um microRNA maduro, que, uma vez pronto, é capaz de se ligar a um RNA mensageiro-alvo, impedindo a sua tradução em proteína. Dessa forma, impedindo a expressão do gene do RNA mensageiro. Existem atualmente mais de 2.600 microRNAs maduros em humanos, sendo que o nome dessas moléculas segue um sistema específico. Inicialmente, se coloca o nome da espécie. Para humanos, isso corresponde às siglas HSA, de Homo sapiens. Na sequência, vai a palavra mir, que se refere ao microRNA, e por último, o número, que corresponde ao nome do microRNA. Adicionalmente, alguns microRNAs podem ter um sufixo, como por exemplo o 3P, o 5P ou um asterisco, indicando de qual das duas fitas do DNA esse microRNA foi transcrito. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi explorar o papel dos microRNAs 511 e do microRNA 208 por meio de uma análise do padrão da expressão e dos tipos de tumores nos quais esses microRNAs estão expressos. Para isso, foi feito inicialmente um levantamento de dados que se encontram disponíveis online. Foi então usada a base de dados MIRBase, na qual existem informações sobre os microRNAs, nomes, qual que é a fita, qual que é a sequência, quais eram os nomes antigos, quais que são as variantes, qual a localização desse microRNA dentro do cromossomo, dentro do genoma. Na sequência, foi feita também uma busca na PubMed para verificar as informações sobre esses microRNAs. E, por último, foi utilizado o site DBDMEC, no qual a gente encontra informações sobre a expressão gênica dos microRNAs, tanto quanto é o perfil, quanto quais são os tipos de tumores no qual esses microRNAs estão expressos e já foram previamente estudados. Assim, nesse estudo, a gente, analisando o microRNA 511, que na verdade corresponde à fita 5P, a gente observou que esse microRNA é um microRNA pequeno, com 20 nucleotídeos, e que ele é codificado no cromossomo 10. Existe também o microRNA maduro da fita 3P, porém o microRNA 511 corresponde à fita 5P. Ao olharmos a expressão do microRNA 511, é observado que este microRNA é principalmente encontrado com sua expressão aumentada nos tipos de tumores, sendo em destaque o câncer de mama, o câncer de colo, o melanoma, dentre outros. No entanto, quando a gente analisa os tipos de tumores e as condições, a gente encontra algumas condições na qual esse mesmo microRNA, o 511, se encontra com sua expressão diminuída. Se nós olharmos essa tabela, que é bastante grande e complexa, né, a gente consegue ver na primeira coluna o tipo de tumor, na segunda coluna o subtipo e na terceira coluna o status. A gente tem 4 colunas aqui. Tá? E a gente consegue ver marcado em vermelho todas as condições na qual se encontra aumentada a expressão deste microRNA, o 511, e marcado em verde todas as condições que a gente encontra esse microRNA com a sua expressão diminuída. Então, se a gente olha aqui na primeira linha, na primeira coluna, a gente vê que o microRNA 511 ele está aumentado no tumor de amígdala quando comparado ao normal.
Porém, a gente vê que existe uma diminuição do microRNA 511 no câncer adenocortical, quando a gente compara o próprio câncer adenocortical de alto grau versus o de baixo grau. Então, aqui mostrando que existem algumas condições na que a gente pode observar essa diminuição na expressão. Se a gente olha também, por exemplo, numa amostra de sangue e não numa amostra de tumor, como é a terceira linha aqui da primeira coluna, a gente consegue ver que no câncer coloretal, o microRNA 511 está aumentado no sangue das pessoas que têm câncer. Isso também pode ser observado quando a gente analisa o exossomo, a quarta linha. Por outro lado, ao estudar o microRNA 208, a gente viu que, quando nos referimos ao microRNA 208, estamos falando do microRNA 208 3P, ou seja, aquele que foi gerado a partir da linha 3P do DNA, no qual é codificado. Sendo que esse microRNA, ele tem 21 nucleotídeos e ele é codificado no cromossomo 14. Nessa imagem, aqui a gente consegue ver a sequência do microRNA maduro, que é o que está na linha que está escrito sequence em inglês. Todas essas informações a gente encontra no Mirbase, inclusive se o microRNA já mudou de nome. Neste caso, não houve mudança de. Olhando para a expressão do microRNA 208, a gente vê que este microRNA é principalmente descrito como com sua expressão diminuída, sendo que o câncer gástrico, a leucemia e o linfoma são alguns dos tipos de tumores no qual a gente observa uma diminuição na expressão deste microRNA quando comparado ao tecido normal. Porém, como vocês conseguem ver neste gráfico, existem algumas condições que também foi descrito como com a expressão aumentada. Se a gente olha para os dados da literatura referentes ao nível de expressão do microRNA 208 3P, a gente consegue ver que ele é principalmente diminuído. Aqui temos a mesma tabela que a gente apresentou para o microRNA 511, porém ela é muito mais enxuta, uma vez que este microRNA é menos estudado. Então, como destaque, a gente vê algumas exceções. Por exemplo, na leucemia, se a gente olha na terceira linha de baixo para cima, a gente consegue ver que existe um aumento na expressão desse microRNA quando compara dois subtipos. Porém, se a gente olha na linha de baixo dessa, na segunda, de baixo para cima, a gente vê que na leucemia, a gente vê uma diminuição se a gente compara pessoas com leucemia versus pessoas sem leucemia. Assim, podemos concluir que ambos microRNAs têm alterações na expressão, que variam de acordo ao tipo celular e ao subtipo de amostra. E ainda podemos afirmar que, para o entendimento do papel dos microRNAs 511 e 208, é necessário estudar muito mais a fundo, sendo fundamental entender o contexto celular para poder predizer as consequências das alterações na expressão dos microRNAs. Muito obrigada pela atenção e aqui está o contato em caso de dúvidas. Até mais!